Nós vamos fazer uma meditação da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a oração. Nós sabemos que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, está escrito que nós devemos orar sem cessar. É um versículo curto, um versículo pequeno, orar sem cessar. Mas é um dos ensinamentos para nós. Já no versículo 18, diz a palavra do Senhor que em tudo devemos dar graças, porque essa é a vontade de Cristo para conosco. E em tudo nós damos graças. Se hoje estamos aqui, graças a Deus, louvado seja Deus. Se hoje nós temos fartura de alimento, graças a Deus. Se não temos, vamos dar graças também, porque em tudo o Senhor falou que nós devemos dar graça, porque isso faz mover a mão de Deus ao nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 20, nos conta a história de um rei que ele adoeceu, o rei Ezequias. E ele recebeu, uma mensagem de Deus. Vamos ler? Aqui no capítulo 20, a doença e a cura de Ezequias. Muitos conhecem essa passagem bíblica, é muito conhecida. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos seus dias 15 anos. Das mãos do rei da Síria livrarei a ti. Essa cidade ampararei, essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E disse Deus a Isaías: tomai uma passa de figos, e tomaram e puseram sobre as chagas, e ele sarou. Vendo como que Deus ele faz? Essa passagem bíblica aconteceu há milhares de anos. Mas eu quero te dizer uma coisa, como está escrito na palavra do Senhor. A palavra do Senhor será hoje, foi ontem e será eternamente. E o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Portanto, confia no Senhor inteiramente, Olha aqui que nós vamos observar. Ezequias teve uma doença de morte. Ele estava para morrer. E o Senhor usou o profeta para dizer para ele que ele iria morrer, que ele não ia viver. Mas Ezequias queria viver mais. E aí ele virou o rosto para a parede. Ele estava angustiado, ele estava triste, amargurado. Mas ele falou para o Senhor: Senhor, lembra-te de mim. Será que nós temos alguma coisa para apresentar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu fui fiel a ti, eu andei nos seus caminhos, obedeci a tua palavra, andei nos seus estatutos. E será que nós temos isto para dizer ao Senhor? Por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos
sempre procurar andar nos caminhos do Senhor, andar conforme a sua lei, obedecer ao Senhor. Porque, como está escrito no Evangelho de Mateus, aquele que permanecer até o fim será salvo, né? Não adianta ir só até a metade do caminho. Tem que continuar. Nossa vida é uma luta constante, né? E é uma vida que nós levamos, uma vida de escolha. Nós temos escolhas, ou andar para cá, ou andar para lá. Nós temos que sempre vigiar, né? Como diz lá no Evangelho de Mateus também, né? O Senhor Jesus dizendo para os discípulos, quando os discípulos estavam ali orando no monte com ele, sentiram sono e adormeceram, né? Não aguentaram, não suportaram vigiar e orar, né? Naquela oração, eles adormeceram. Então o Senhor Jesus, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes a gente está com sono, está assim despreparado, a nossa carne tem umas limitações, né? E nós temos que muitas vezes nos esforçar para continuar caminhando. Mas a palavra do Senhor não está sempre nos dizendo, né, o que devemos fazer, o que nós não devemos, o que nós podemos fazer, né? E o Senhor diz na sua palavra: tudo me é lícito, né? Lá no livro de Coríntios, mas nem tudo me convém. Então nem tudo nós podemos fazer. Nós temos a liberdade de agir como nós queremos, mas nem tudo nós podemos. Aqui Ezequias andava, né, no caminho do Senhor. Ele teve argumento, ele teve argumento para dizer para o Senhor que ele andava nos caminhos do Senhor, que ele procurava obedecer ao Senhor. Olha, ele diz aqui no versículo 3, ele ora, a oração de Ezequias. Por isso que eu digo, meus irmãos, a oração é uma conversa com Deus, né? Você falar com Deus. No Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina a nós orar a oração do Pai Nosso, oração universal, onde todas as religiões, todos os lugares ora a oração que Jesus nos ensinou. Mas aquelas palavras são ditas, né? Não pode ser assim vãs repetições, né? Você reza, você cita aquela oração 10, 100 vezes, sem que aquelas palavras entrem no seu coração, na sua mente, e que você realmente viva aquela palavra, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E tudo isso que nós falamos ali naquela oração, nós possamos viver. Também temos a oração espontânea. E aqui o rei Ezequias, ele orou assim, ó: ah, Senhor, suplico-te, lembra-te de que andei diante de ti. Olha só, ele voltou à memória do Senhor. É claro que o Senhor já sabia de todas as coisas, mas ali ele estava clamando ao Senhor. E o Senhor já tinha revogado que Ezequias iria morrer. Mas diante da oração daquele servo do Senhor, ele voltou atrás e não deixou ele morrer. Ainda lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Ele disse: ah, Senhor, suplico-te que lembra de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E aí ele chorou muitíssimo. E realmente, irmãos, quando nós conversamos com Deus, quando nós oramos a Deus, né, com palavras sinceras, palavras que vêm do fundo do coração, nós sentimos uma emoção muito grande, e por isso que nós choramos. Eu mesmo sou uma chorona nata, né? Eu, só de dobrar meu joelho e chegar ali e falar: agora eu vou falar com Deus, eu já começo a chorar. Eu sou chorona, porque eu sinto a presença de Deus e não tem como. Então aqui está dizendo, né, que ele chorou muito, o rei Ezequias.
na presença de Deus. E como é maravilhoso você chorar na presença de Deus, você clamar. A oração, ela move a mão de Deus ao nosso favor. Ainda que seja uma situação contrária, que Deus já tinha determinado a morte do rei Ezequias. Mas ele orou, ele clamou, né? Tem até um hino que fala assim: o crente quando ora, o Senhor responde. A oração do crente, ela estremece os montes. Você tem orado, você tem buscado ao Senhor. Quem sabe você não tem recebido resposta, mas continue clamando, porque Deus, ele muda a situação. E ali na mesma hora, o Senhor atendeu, ouviu a oração de Ezequias e atendeu, né? O profeta ainda não tinha saído do palácio quando o rei Ezequias estava falando com Deus. E Deus mandou o profeta voltar e entregar a mensagem para ele, que iria lhe acrescentar mais 15 anos. Quem sabe você está clamando ao Senhor, mas clama de todo o seu coração, de toda a sua alma. Não desista, continue orando e o Senhor vai fazer a obra. Ainda semana passada eu tinha que fazer um procedimento assim, meio difícil, né? Era 2 procedimentos, 2 exames difíceis, e eu não estava muito bem de saúde, mas eu pedi oração para o círculo de oração, as irmãs oraram por mim, os pastores oraram por mim, muitas pessoas oraram por mim, e o Senhor me deu vitória. É assim que Deus faz, porque às vezes você fala assim: eu não posso fazer nada por aquela irmã, por aquela pessoa, eu não posso fazer nada, mas você pode interceder ao favor daquela pessoa, você pode orar, né? Sua oração pode chegar até a Deus e Deus fazer uma obra na vida daquela pessoa que você ama, daquela pessoa que você considera a sua irmã, do seu irmão, né? De todas as pessoas que chegam até você e pedem oração. A oração do crente, ela estremece o monte. Nós temos que continuar orando. Deus muda a situação, Deus transforma o mais vil pecador, porque Ele é Deus. Ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o começo e o fim. Ele é o Todo-Poderoso. Então nós temos que orar, fazer como o Ezequias. Ele olhou para a parede, né? E como assim o nosso Deus é invisível, mas real, ele olhou para a parede e falou ali com Deus invisível, mas real. Nós não podemos ver Deus, mas nós podemos clamar ao Senhor e Ele nos ouvir. No demais também, irmãos, nós temos que nos ater a obedecer a Deus, como aqui o Ezequias, ele disse: andei diante de ti. E aí, você tem andado nos caminhos do Senhor, tem trilhado na presença do Senhor, né? Buscado o seu aperfeiçoamento diante do Senhor. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor, Ele nos ajuda a caminhar na tua presença. Como eu disse anteriormente, nós vivemos de escolhas, né? Às vezes você tem 2 escolhas, 2 convites. Vamos fazer um exemplo. Alguém te convidou para você ir na igreja, ouvir a palavra de Deus. Outros te convidou para uma festa, com muitas bebidas, muita alegria, né? E aí você tem que fazer a escolha, qual que você quer ir, né? Então, muitas das situações, das coisas desastrosas, das coisas tristes que acontecem na vida, é motivo das nossas escolhas. Aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós decidimos fazer, porque o homem é livre para fazer aquilo que quer, mas como está escrito na palavra de Deus: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós preferimos obedecer a Deus. E aqui, aqui diz assim a palavra do Senhor,
E sucedeu, pois, que não havendo Isaías, olha só, ele não tinha saído ainda do palácio, e veio a palavra do Senhor dizendo, Isaías, vocês já conheciam, é um grande homem de Deus, e ele foi usado por Deus para falar com o rei Ezequias. E é assim que Deus faz. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou, ele transforma situações. Mas, irmã, a minha causa é impossível, não tem jeito, não tem como algo diferente acontecer. Mas o Senhor, eu estou afirmando no nome de Jesus, que Ele muda situações, Ele transforma, né, as situações. Então, tão somente crer, Ele aqui, né, porque o Senhor é o dono da vida e da morte. Ele acrescentou mais 15 anos para o rei Ezequias, né, ainda deu livramento, né? Aqui ele diz que depois diz, e acrescentarei aos teus dias 15 anos das mãos do rei da Síria, livrarei. Então, além de ele acrescentar os dias para o rei Ezequias, ele ainda acrescentou mais bênção, né? Livramento, né? Pensa nos livramentos que você tem tido, né? Quantos livramentos, né? E o que ocorreu? Porque o Senhor, Ele livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Você não tem aí lido o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, meu irmão, se você habita na presença do Senhor, se você procura andar na presença do Senhor, então, o que você pode fazer? Descansa no Senhor, espera no Senhor. O salmista diz, espera pois no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que você tem pedido para o Senhor nesta noite? O que você tem clamado ao Senhor nesta noite? O Senhor diz isso, continua dizendo, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então confia inteiramente no Senhor, não desista dos seus objetivos, da sua perseverança diante do Senhor. O Senhor, Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou. E aqui Ele deu até livramento para ele, né, contra, das mãos do rei das Sírias, livrarei a ti e a tua cidade. Então o Senhor tem livrado você e a tua família, todos aqueles que você ama, aqueles que você deseja a proteção. Você continua orando, dobra os seus joelhos, né? Aliás, o Senhor, Ele ouve a nossa oração, mesmo nós dirigindo o carro, lavando louça, mas muitas vezes nós precisamos daquele momentinho, né, de dobrar o joelho, de ficar sós diante do Senhor e clamar a Ele. Então aqui a palavra do Senhor lá no 1 Tessalonicenses, o Senhor diz, orai sem cessar. Então em todo tempo devemos estar orando, devemos estar buscando a Deus. A oração do crente estremece o monte, a oração transforma a vida, ela muda, né, a situação. Veja bem, já estava decretado a morte do rei Ezequias, mas o Senhor, Ele voltou atrás, dando sim a oportunidade para o rei viver mais 15 anos. E a oração em todos, a Bíblia está repleta de oração, né? O rei Davi, nos seus salmos é tudo, a maioria é oração, né? E nós aprendemos com ele como clamar ao Senhor, como buscar ao Senhor, né? O Senhor gosta, se agrada de corações quebrantados, corações contritos,
palavras sinceras, né? Não precisa de palavras bonitas, mas precisa de palavras sinceras, coisas que vêm do coração, coisas que agradam a Deus, né? Então nós estamos em tempo de orar mais e mais. Nós devemos também orar pela nossa nação, buscar a palavra do Senhor sobre a nossa nação. Afinal, nós vivemos aqui, nossos filhos, nossos netos estão aqui na face da terra também, tudo sujeito aos nossos governantes. Então nós devemos orar pelos nossos governantes, nós devemos orar pela nossa nação, né, pelos nossos ministros, para que o Senhor venha fazer o melhor, né, para a nossa nação. Então a oração é importante que todos busquem a Deus, né? O Isaías, ele escreveu aqui também: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque em breve o Senhor Jesus virá, e Ele virá buscar um povo lavado e remido no seu sangue. Parece que eu estou sempre falando isso, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Então, se eu falo, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo que nós estamos vivendo momentos. Aqui, ó, você vê os terremotos, milhares de pessoas morreram nesse terremoto, nesse último terremoto que teve agora, mas é tudo cumprimento da palavra do Senhor, né? No Evangelho de Mateus, deixa eu ver, está escrito que se ouvires rumores de guerra, nós sabemos que são princípios de dores, né? Terremotos, fomes, princípio de dores, né? Tudo é princípio de dores. Está escrito aqui na palavra do Senhor. E o Senhor, eu gosto sempre de ler, porque tudo que eu falo é baseado na palavra do Senhor, o que está escrito na Bíblia. Então, por isso que nós confiamos inteiramente no Senhor. Eu tinha falado sobre vigiar e orar para não entreis em tentação. Está no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, versículo 38, né, do Evangelho de Marcos. Por isso que nós temos buscar ao Senhor, porque Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou, e nós devemos orar realmente sem cessar. Você vê aqui, ó, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou no Evangelho de Marcos, de Mateus, né, a oração do Pai Nosso, que ele diz no capítulo 6, no capítulo 6 de Marcos, de Mateus, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9, está escrito, capítulo 6, versículo 9. Mas tu, quando orares, Jesus dizendo no seu sermão, né? Socorro aos necessitados. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a tua porta e ora ao Pai que estás em oculto. E o teu Pai te vê secretamente e te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedir. Portanto, oreis assim. E aqui no versículo 9 mesmo, começa o Senhor ensinando Pai Nosso, né? Que estais no céu, santificado, né? E também aqui, durante essa oração, o versículo 14 diz: porque se perdoares aos homens nas suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará, né? Aqui
Você, não adianta você orar essa palavra e não viver essa palavra, né? Não perdoar o seu irmão também faz parte da oração, né? E o Senhor, Ele diz também na sua palavra: pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, e batei e abrir-se-vos-á. Então nós devemos pedir, pedir, o Senhor nos dará, porque aquele que pede, recebe. É promessa do Senhor. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-vos-á. Amém? Nós possamos confiar em oração no Senhor. Ah, irmão, mas eu oro tanto, não acontece nada. Como será que você está orando, né? Muitas vezes você não está agindo da maneira correta, que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Olha, isso que eu li agora, pedir, pedir, dar-se-vos-á, está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 7. Porque aquele que pede, recebe. O Senhor é fiel e justo para responder às nossas orações, para responder o nosso clamor, né? Entrai, né? Sempre pela porta estreita, né? E o Senhor nos abençoará. Vamos aguardar, né? Nós podemos, tem também sobre, a próxima vez quero falar sobre a oração intercessória. Muitas vezes nós oramos pelos hospitais, pelos manicômios, né? Pedimos que o Senhor venha abençoar. Tudo isso Deus está ouvindo a nossa oração e nosso clamor. E por que nós devemos continuar orando sempre, né? Buscando sempre ao Senhor? Porque existe uma batalha espiritual, uma batalha do qual nós, pela palavra, nós já somos mais do que vencedores, né? Porque essa batalha é espiritual, o inimigo do povo de Deus, lutando com os anjos para que a nossa oração não chegue até o Senhor, né? Não chegue a nossa oração até o Senhor, porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele procura destruir até mesmo as nossas orações. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração e que vocês possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém, irmão?